Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer uma reflexão. Na verdade, como a gente começou essa quarta temporada, eu comecei ali falando de crenças, falando no 117 crenças, 118 falei bastante de afeto, e no 119 das relações humanas, a gente olhar sistêmico sobre as nossas relações afetivas. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o quanto a gente é mais bem-sucedido do que a gente imagina, o que a gente tem sobre a perspectiva de nós mesmos. Bom, por que que vou fazer esse vídeo aqui? Que ele é um artigo que eu publiquei e ele teve bastante visualizações, eu tive bastante retorno sobre ele. Ele está lá no meu blog, tá? É só marcelodesouza.com, Marcelo com Z. Escrever lá, você é mais bem-sucedido, que você acha esse artigo lá. E entendimentos sobre essa dinâmica têm aumentado cada vez mais. Pessoas têm procurado cada vez mais por ter perdido essa conexão consigo mesmo, essa percepção, essa consciência dos seus próprios valores. E isso muito me preocupa, porque é claro que isso tem um impacto muito importante das redes sociais, enfim, desse mundo contemporâneo que a gente vive, desse mundo do espetáculo, que a gente acaba vivendo hoje sistemicamente. É claro que isso impacta sobre a percepção de nós, mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais, entender o quanto nós somos importantes, o quanto nossa caminhada foi importante, o quanto nossa trajetória tem valor ali intrínseco em cada passo, em cada desafio, em cada conquista, em cada, em cada perda, em cada momentos bons, em cada momentos ruins, o quanto isso nos trouxe conhecimento suficiente ao ponto de nos trazer até aqui e fazer com que a gente seja o que nós somos. Há uma desvirtualização, e isso, claro, você tem ali N escritores que já falaram disso, tem Zygmunt Bauman, você tem, enfim, do mundo líquido, você tem um monte de escritores, tem ali a sociedade, como é que é? A Sociedade do Cansaço, enfim, tem muitos livros muito bacanas que tratam esse assunto, dessa condição de desvalorização, e eu vou um pouco além dessa percepção que a gente traz com a pós-modernidade, principalmente com a internet, da hipervalorização do ter e da pouca ou da quase nenhuma valorização do ser. E claro que isso vai mudando a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Então eu quero trazer hoje mais um bate-papo e explicar alguns conceitos que são intrínsecos ao ser humano e que, na verdade, o objetivo desses conceitos que a gente traz dentro da nossa psicologia como ser humano, é natural do ser humano, na verdade ela tem uma intenção positiva dela existir para nós. O problema é que a gente se perdeu e a gente não consegue observar mais ela sob a perspectiva que ela faz parte do processo antropológico nosso, da nossa própria condição de sobrevivência e de aprendizado contínuo. E eu começo aqui com um primeiro deles, que talvez seja o que mais impacta as pessoas hoje, que é a ideia e a proposta do pensamento contrafactual. O ser humano ele tem por ele, pela sua própria natureza, sempre olhar para trás e falar, e se? Isso é uma percepção necessária do ser humano. A gente tem essa necessidade justamente para que a gente possa chegar no momento presente, olhar para trás e ver qual é o ajuste que a gente tem no nosso caminhar. Então, a proposta do EC, ou seja, esse contrafactual, ou seja, contrafactuar, você olhar para trás e falar assim, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo, é justamente na intenção, na condição psicológica do ser humano, de olhar para esse passado e perceber ali que a gente precisa fazer uns ajustes para buscar os nossos objetivos, o nosso propósito, nossos ideais, nossos sonhos, ou seja, para o caminhar das nossas conquistas. E a gente precisa necessariamente fazer esse olhar para trás. O que nós não podemos fazer é achar que isso vai mudar nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que foi, foi. Aquilo que foi não muda mais. Não existe como você trazer a materialidade do passado, nem do segundo anterior. Então, isso não existe. A gente não pode cair nessa autofalácia, essa autoperspectiva que, se você ficar se lamentando ou murmurando
essa condição do EC que você vai mudar algo lá atrás. Não, você tem que olhar daqui para frente. Mas o que que isso quer dizer, Marcelo? O que que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, a gente não pode, e aqui eu quero ajudar você a refletir, a gente não pode achar que depois que nós experimentamos e sabemos a resposta, achar que isso é uma condição de fazer com que a gente mude o passado. E isso tem se tornado comum nas pessoas hoje. O que eu quero que vocês entendam, o ser humano, tudo que ele faz, tudo, absolutamente tudo que ele faz é para ter ganho. O ser humano só muda, só sai da cama porque ele espera ter um ganho. E esse ganho tem a ver com o prazer. Existem áreas específicas, entre elas a área recompensa, mas existem outras áreas específicas neurais que vivem em busca de encontrar mecanismos ou contextualizar dentro do seu inconsciente que você tome certas ações, certas apostas na criação da sua realidade, aonde o ganho se faz presente. E o ganho tem a ver com prazer. E não é qualquer prazer. O ganho não tem a ver com material. É um ganho que tem a ver com o lado da psique humana. Não é, quando a gente fala ganho, eu sempre penso em algo tangível. Não, é algo que de alguma maneira gera prazer porque está fazendo você ser uma pessoa melhor. E é esse tipo de ganho que nós estamos continuamente buscando. Se você pegar a Madre Teresa ou, sei lá, qualquer pessoa que vive de benevolências, essa pessoa está fazendo isso porque ela tem um ganho com aquilo e aquilo gera prazer para ela. E todos os movimentos, todas as nossas escolhas, a gente escolhe escolhendo essa. Marcelo, mas é a melhor opção? Não é a melhor opção. Sempre é, para nós é. Para quem está escolhendo, para quem está fazendo a escolha, é a melhor opção, porque aquela opção que ela está tomando, aquela escolha que ela está tomando, é em cima do conhecimento que ela tem naquele momento. E não no momento presente, mas no momento que ela escolheu. Então, dentro do contexto do momento que ela escolheu, o limite de conhecimento que ela tem é aquilo. E por isso ela fez aquela escolha. Porque se ela tivesse o conhecimento, outras fontes de informações e de algo que ela pudesse reestruturar aquela escolha, é claro que ela mudaria a sua própria escolha. Por isso que a gente não pode olhar para trás e falar, não, mas eu escolhi errado. Não, naquele momento foi a melhor escolha e não tem como mudar isso. O que nos traz aqui o papo do vídeo do 117, que eu volto a dizer, por isso que nós, e eu quero que você entenda sempre, que nós somos crença. Tudo que nós fazemos é fundamentado, baseado em resultado das experiências que a gente vive. Ou seja, todas as nossas escolhas é fundamentado nas nossas crenças. E as nossas crenças sempre vão empurrar nós para que a gente tome determinados caminhos, porque a gente sempre vai achar que aquele é o melhor caminho. O que a gente pode fazer para não ser vítima do pensamento contrafactual? É ampliar a nossa capacidade do saber. Ou seja, experienciar coisas diferentes, mesmo que sejam coisas paradoxais, ou seja, coisas que estão no limite averso daquilo que a gente quer, ou que a gente gosta, ou da que a gente sente bem. Se eu gosto disso, eu vou experimentar aquilo, até para eu saber se aquilo também é bom ou se não é. Não adianta eu falar eu não gosto disso se você não sabe do que se trata, porque é isso você está fazendo justamente o seu viés. Isso é um processo do viés da confirmação. Você busca sempre aquilo que você acredita porque é parte da sua crença. E isso você está limitando a sua vida. E quando você faz essa limitação da sua vida, você deixa de experimentar outras possibilidades daquilo que aparece, aquilo que a gente está enfrentando no dia a dia. Quando a gente menos faz, quando a gente menos dá a chance de experimentar outras possibilidades, menor vai ficando o nosso mundo, mais limitado e mais vítimas nós vamos sendo dos nossos pensamentos contrafactuais. Espero que você entenda que há uma conexão sobre isso. Quanto menos conhecimento, menos o saber, menos experiência da vida, mais vítima você é de você mesmo e mais você vai sofrer por achar que você poderia ter feito diferente. E o que faz a gente fazer diferente as nossas escolhas ou fazer escolhas melhores é o saber, experienciar a vida. Vamos lá, pessoal. Não, já falei do pensamento contrafactual. Uma outra síndrome que também é parte da nossa evolução
é a ideia que a gente ficou, que ficou muito conhecida como a síndrome da grama verde. É a gente sempre falar e achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, que a televisão do vizinho é melhor do que a nossa, que o carro do vizinho é melhor do que o nosso, que a casa do vizinho é melhor que a nossa, que o filho do vizinho é melhor que o nosso. Ou seja, a gente sempre tem essa perspectiva de olhar para o outro e achar que o outro está melhor, está mais feliz, está mais conquistou mais coisas, a gente ter essa percepção. Isso também vem da natureza humana. Isso tem psicólogos como, enfim, o mais conhecido, tem infinitos, mas um que falou muito disso é o próprio Lacan, na sua teoria dos eus ali. E a gente realmente tem dentro de nós uma idealização, e essa idealização ela é fundamental para o ser humano. A gente precisa do outro ser humano para se comparar. Se a gente não tiver um outro ser humano, a gente não consegue se reconhecer. A gente precisa do outro para dizer quem nós somos. E a gente precisa do outro para nos motivar a gente caminhar. Porque quando o outro conquista, você se sente. O sentimento de estar para trás, esse sentimento ele é natural. Isso não tem nada a ver com inveja. Não tem, isso é uma condição natural do ser. Ele tem que fazer essa comparação e ele está continuamente fazendo essa comparação. É parte da essência humana. Quando isso é problema? Quando você deixa de ter seu propósito, seus sonhos, seu foco, seus objetivos e passa a achar que o desejo do outro pertence a você. Isso é o que eu chamo de esvaziamento do próprio ser, esvaziamento do ser. Ou seja, quando você está vazio de alma, quando você está vazio de você mesmo. É quando você não sonha, é quando você não tem desejo, quando você perde as suas vontades. E isso é um problema psicológico. Isso provavelmente está atribuído a outras questões, por exemplo, que pode envolver desde relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, trabalhos abusivos, trabalhos tóxicos, pode ter a ver com depressão, tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com problemas, infinitos problemas que podem levar você a perder essa potência de ser, essa vontade de estar presente com você mesmo. E quando isso acontece, isso é um problema, isso realmente é um problema que você precisa, em grande parte, ter uma pessoa que possa te apoiar, te ajudar. Procurar uma pessoa especialista, um terapeuta comportamental, um bom psicólogo, ter alguém para conversar e expor isso. Porque quando a gente acha que o desejo do outro pertence a nós, ou seja, nossa, ele quer fazer isso, eu vou fazer isso também. Quando você perde essa capacidade de ter suas próprias vontades, seu próprio desejo, aí se torna um problema. Agora, a ideia da grama dessa síndrome da grama do outro, ela se torna síndrome, né, justamente quando você perde essa essência de você e você acha que o que pertence a você. A proposta da grama do outro, esse eu ideal, isso é da natureza humana. O que a gente tem que olhar para isso é olhar como desafio mesmo. E se o outro conseguiu, você consegue. Isso é o que é o grande sacada da vida. Mas se o outro conseguiu, por que você não vai conseguir? Se as possibilidades do mundo que está à sua frente são fundamentalmente iguais. O que te limita a você não alcançar isso? E é esse tipo de percepção que você tem que provocar em você. E não a lamentação ou a condição de se sentir incapaz. Pelo contrário, dentro da estrutura antropológica, evolutiva do ser humano, sempre foi necessário a gente ter a referência de outros, do outro, para que a gente possa construir o nosso melhor e buscar sempre algo melhor para nós mesmos. E isso é parte da essência humana. Faz parte de nós. Uma outra questão que é fundamental, e aqui é uma das questões que sempre toca muito, quando eu estou com o cliente, conversando com o cliente, eu sempre vejo a caminhada enfim, para esse abismo que é as redes sociais. E é claro que as redes sociais traz um mundo fantasioso. Primeira coisa que você tem que entender, e aqui já falei 1000 vezes em todos os vídeos eu falo isso. Quando alguém tem que mostrar muito o que ela é porque algo falta ali. Quem é. Quem é feliz é feliz. Quem é feliz não tem que mostrar para os outros que é feliz. Quem tem as virtudes, quem é honesto, não precisa ficar falando para os outros que é honesto. Quem é corajoso, não precisa ficar provando para os outros que é corajoso. Enfim, quem traz dentro de si aquilo como algo forte,
para ele não faz diferença, para ele não faz sentido para ele ter que provar para os outros aquilo que ele tem dentro dele como fundamento da sua própria essência, do seu próprio eu, da sua própria, faz parte das suas virtudes, dos seus valores. Então, as redes sociais, elas tendem justamente a um mundo de provação, e esse mundo de provação é um mundo triste, é um mundo vazio, porque em grande parte, claro, tem coisas boas, tem pessoas sérias, tem coisas legais para ver, mas em grande parte pessoas sofrem porque, mas o outro, você viu, o outro comprou isso. É justamente essa desvirtuar a condição do que é o ser humano, do que importa. É deixar para o ser humano que o que importa é o ter e não o ser, e é totalmente o contrário. Então, as redes sociais são bacanas, são coisas legais, mas com muito cautela, porque aquilo é um mundo digital, aquilo não é um mundo real, e você não pode cair nessas falácias que elas impõem em você, porque por trás daquilo tem alguém ganhando dinheiro, por trás daquilo tem alguém vendendo algo, por trás daquilo tem todo um comércio, uma indústria que justamente está permitindo que aquilo apareça para você, porque existem pessoas lucrando muito com isso. Então, um dos problemas da rede social é justamente essa desvirtualização e essa falta de percepção de si mesmo. E isso é um processo muito triste. Tem uma pesquisa de um cara chamado John Cacioppo, acho que é assim que se fala, e ele traz muito essa discussão do quanto as pessoas deixaram de olhar e passaram a ter, substituir o ser. E não por acaso que o número de suicídio, que o número de pessoas depressivas, de número de pessoas ansiosas, de número de pessoas que desenvolveram transtornos mentais, simplesmente não param de aumentar. Justamente por causa dessa desconstrução do que realmente importa para o ser humano. E o que importa para o ser humano é a sua essência como ser e não como ter. Claro, o ter é bacana, o ter é importante, o ter é legal, é claro que é bom. Agora, isso não vai fazer você melhor ou pior. Isso não vai fazer você mais completo, de bem com você mesmo, mais alegrador, mais feliz. Isso não vai fazer. O que vai fazer você feliz é justamente aquilo que eu falei no comecinho, que é essa intenção, essa busca pelo nosso crescimento no dia a dia, essa necessidade de sentir um prazer. E esse prazer não tem a ver com ter, ela tem a ver com o ser, com aquilo que você constrói de melhor para você mesmo. E esse construir de melhor para você mesmo não tem a necessidade de provação de ninguém, porque é algo que você faz para você, com você. E é isso que importa. Então, cuidado com essa arte da desvalorização que a rede sociais traz, porque isso é uma das questões que mais leva a você a se desconectar do quanto você é bem-sucedido, do quanto você já conquistou, do quanto você é importante, do quanto o seu mundo é bacana, do quanto suas realizações são bacanas. Marcelo, está parecendo conversa de autoajuda. Não, isso é conversa de um bate-papo aqui para mostrar para você que cada um está na sua velocidade, cada um está nos seus limites, cada um está no seu processo de crescimento. E a gente só consegue despertar quando a gente consegue. O que eu quero dizer com velocidade, né? Cada um está nessa velocidade. É porque o despertar por algo novo, por algo maior, está dentro de um tempo que cada um traz dentro de si. Aquilo que é importante para a pessoa naquele momento, né? Que consiga despertar nela algo maior, ela perceba que ela vai ter ganhos com aquilo. E eu volto a dizer, ganhos, sempre ganhos psíquicos, e não ganhos tangíveis. Eu expliquei isso no começo. Uma outra questão também que ajuda muito a gente entender um pouco nós é aquilo que eu chamo de confiança ilusória e confiança oculta. Isso também tem a ver com esse mundo pós-contemporâneo. A gente está vivendo um mundo onde a gente nunca teve acesso a tanta informação, mas a gente também nunca teve acesso a tanta informação lixo, a tantas informações inúteis. O problema é que o nosso cérebro, essa condição do nosso cérebro de estar acessando redes sociais, informações digitais a todo momento, aquela quantidade de informações entrando, isso vai... a quantidade que entra é fundamentalmente a mesma que sai, porque você não consegue se concentrar, não consegue parar e falar, não, isso é importante, isso não é. E quando você entra nesse mundo digital, você passa a reafirmar não só suas crenças limitantes, mas você vai construir uma condição que é o viés da confirmação fundamentalmente.
Ou seja, como existe muita informação e você não consegue parar para escolher aquilo que vai importar, aquilo que não vai importar, e você acaba inundando muito mais informações lixo que não serve para nada, que você não consegue lembrar 5 segundos depois do que você viu, quando você acaba dando atenção e é claro que as redes sociais têm o porquê, elas constroem para que seja dessa forma, te chama a atenção coisas que são completamente vazias, não têm a menor relevância, mas vai te ajudar a comprar, vai instigar em você a sensação de comprar, a sensação de que você não tem aquilo, vai faltar. Esse tipo de informação, ela para nós, ela só vai enchendo a cabeça com o nada, com o vazio. Ela não agrega nada, ela não faz você sentir esse prazer de você estar nesse processo evolutivo, você sentir que você está ganhando. Ou seja, ela não vai tirar você do lugar. E isso é o que eu chamo é o que eu chamo de confiança ilusória. Ou seja, a gente vai construindo uma linha aonde a gente acaba sendo dependente de um viés da confirmação e fundamentalmente alimentando nossas crenças. Marcelo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente está sobrecarregado de informação que chega para nós, o cérebro nosso ele perde ali a capacidade de olhar analiticamente e ali incluir emoções e sentimentos. Ele vai perdendo essa sensibilidade. E quando ele perde essa sensibilidade, ele deixa de fazer uma análise mais crítica do que está chegando para você. Então aí ele vai buscar aquilo que é o viés do caminho mais fácil. Ou seja, ele vai buscar simplesmente conectar informações com aquilo que você já tem como de pronto ali, já está pronto na sua cabeça, ou seja, já é uma crença limitante sua. E aí você só vai reforçar e confirmar e só dar atenção para aquilo que faz sentido para você. Ou seja, você está limitando a sua vida com as mesmas informações, em vez de você criar possibilidades e sentir prazer e sentir que você vai ter ganho e buscar outras coisas que vai desafiar você. Ou seja, coisas antagônicas, coisas diferentes, coisas que vai fazer você pensar, refletir, usar sua cabeça de uma maneira estruturada, você vai criar novos pensamentos, novos comportamentos, nova maneira de agir no seu dia a dia. Ou seja, você vai se tornando escravo cada vez maior das suas crenças e aí surge essa confiança ilusória, que nada mais é que você achar que na verdade você não sabe nada, você sabe aquilo que sua crença faz você acreditar que você sabe. E isso é uma condição do ser humano, essa confiança ilusória. Mas Marcelo, por que o ser humano traz isso? É intrínseco ao ser humano? Porque a proposta da confiança ilusória não estaria focada com esse objetivo. A confiança ilusória, ela tem como princípio fundamental dela, dentro de cada ser humano, e todos nós temos essa confiança ilusória, justamente para quando a gente começa a aprender uma coisa nova, quando a gente começa a perceber ganhos, e ganhos intelectuais, ou seja, conhecimento, e conhecimento gera prazer, quando a gente começa a aprender coisas novas, essa confiança ilusória, ela surge porque a gente acha que a gente está sabendo muito. Porque é algo tão novo para nós, é um conhecimento tão diferente para nós, que a gente traz a ilusão que a gente sabe muito. E na verdade, isso é uma maneira de nos motivar a continuar naquela caminhada, porque aquilo fez sentido para nós. Então, o objetivo fundamental e principal e positivo da confiança ilusória é justamente dessa força inicial para que você continue a seguir por aquele caminho. Isso é muito legal quando você vai, por exemplo, pegar um livro de um estudo, eu vou pegar, por exemplo, na minha linha, de algum estudo dentro da neurociências que eu não conhecia e eu também tinha algo ali será que isso é mesmo assim ou não? E quando eu começo a ler, eu olho para aqui e falei, nossa, como se viesse um flashback, um conjunto de memórias na minha cabeça sobre todos os conhecimentos do meu passado, e eu olho para aquilo e falo, caraca, não sei pra caraca agora é isso. Aí conforme você vai lendo o livro, fala assim, putz, não sei tanto assim não, eu tô achando que eu não sei nada e eu vou ter que terminar esse livro para eu conseguir aprender alguma coisa. Então esse é o objetivo da confiança ilusória. O problema é que os excessos de informações, ele faz essa confiança ilusória tornar uma confiança codependente das nossas próprias crenças limitantes. E a gente vai achando que sabe muito da vida e na verdade a gente só sabe aquilo que aquela bolha que a gente está vivendo nos traz. Então esse é um dos outros males que a própria internet pode gerar para nós. E existe também a confiança oculta. E a confiança oculta, ela também tem um papel muito importante para nós, porque ela limita entre você saber e você se tornar arrogante, ou você achar que sabe mais do que sabe. Então é uma confiança que está dentro de nós, que ela limita a nossa capacidade. A gente
tem firmeza, a gente sabe, tem conhecimento sobre aquilo, mas a gente sempre vai testar, sempre vai tentar ali ver ou conferir para ver se realmente aquilo que a gente sabe realmente está certo, se mudou alguma coisa. Então a confiança oculta ela é algo que também tem um lado positivo nosso. O problema é que quando a pessoa ela perde essa condição de ser alto valor, essa condição de não sentir, não sentir confiante de si mesmo, uma baixa autoestima, ou estar num processo depressivo, enfim, quando ela perde um pouco essa capacidade de olhar para ela mesma e falar assim, eu tenho meus méritos, eu cheguei aqui porque eu cheguei aqui, eu cheguei sozinho e eu vim sozinho, a minha construção de vida pertence a mim, então eu tenho meus valores. E o problema é que quando a gente perde essa capacidade de olhar para nós e valorizar realmente a nossa trajetória, a gente coloca a confiança oculta como uma condição que a gente é sempre menor do que a gente é. E ela acaba nos tomando. A gente sempre vai se sentir inseguro. Então ela tem um lado positivo de nos fazer com que a gente, mesmo que a gente domine aquilo que a gente está fazendo, ao mesmo tempo, se a gente está com a baixa autoestima, é essa confiança oculta que nossa, aquela vozinha no nosso ouvido fala, não, meu amigo, você não é capaz, você não sabe tanto assim, você não é tão bom assim. E isso, claro, tem a ver com questões do ambiente onde nós estamos, da condição psíquica que nós estamos, dos nossos processos de sentimento, dos afetos humanos, como eu expliquei ontem. É uma condição que a gente precisa também ter um olhar, e normalmente quando a gente chega a esse ponto, a gente tem que procurar um especialista, um bom terapeuta, um bom psicólogo, para nos ajudar opa, deixa eu voltar aqui, para que eu possa olhar para mim mesmo e falar assim, opa, tá tudo certo, peraí, eu sei, eu conheço, deixa eu voltar a ter aqui minha firmeza, ter a minha percepção do que eu sou capaz. Bom, pessoal, o que mais aqui? E tem por fim aqui são duas questões que eu acho que são bacanas para eu trazer aqui. Uma é que eu falei aqui durante todo o vídeo, eu anotei aqui e está no artigo, que é a questão do olhar além do dinheiro, né? O ter, ele é muito importante para nós. Porque é claro que todos nós temos essa ânsia, essa questão de sentir prazer também pelo ter. Mas ele é muito pequeno perto daquilo que daquilo que a gente entende como ganho, com aquilo que nos dá potência para agir. É tanto que tem pessoas que têm muito e são pessoas completamente sós, completamente solitárias, depressivas, angustiadas. Por quê? Porque ele não vai suprir aquilo que eu chamo de ganho. E o ganho tem a ver com as nossas necessidades do ser, tem a ver com aquilo que a gente faz para a gente ser reconhecido, amado, valorizado, respeitado, admirado. É isso que compõe essa condição de nós sentirmos prazer com a vida. E o dinheiro está muito longe disso. O dinheiro ele pode gerar um status, mas ele não traz o prazer, esse prazer que nosso cérebro, que nossa mente, que nosso corpo precisa. Pelo contrário, ele pode até adoecer. Você ter muito e quando você alcança muito, sua gana foi tão grande, você chega ao patamar e quando você olha e fala assim, cara, eu cheguei aqui, mas eu sou uma pessoa completamente vazia e eu não tenho ninguém ao meu lado. E isso pode até prejudicar e deixar você numa condição muito pior do que se você não tivesse chegado tão longe assim. Eu não estou aqui desencorajando as pessoas, só estou falando que nós temos que andar junto entre nossas conquistas do ter e a nossa percepção do ser. Isso tem que andar junto. Essa balança ela não pode ter desequilíbrio. Nem muito ser sem ter também não tem como. Nem muito ter sem ser também não tem como. Tem que sempre andar junto. E como a gente pode trabalhar isso, Marcelo? E aqui eu vou fazer uma provocação que é um tanto complexa e para acabar eu vou tentar aqui utilizar de uma maneira que eu possa, enfim, que eu possa trazer um insight para você. Um processo importante para nós, e apesar de muitas vezes você falar, não, muitas literaturas rasas falar, não, e você não pode fazer isso com você, a gente tem que fazer isso com a gente. E isso se chama autocrítica. O paradoxo da autocrítica. O que é autocrítica? Autocrítica é você olhar para você mesmo com carinho, não com julgamento. É você fazer uma crítica do momento presente seu, a partir da sua história, e olhar para você mesmo e falar assim, eu estou fazendo o meu melhor? O ser humano, ele atinge o ápice do prazer, da sensação de ter ganho, de se sentir bem, potente, para encarar qualquer coisa na vida, quando ele percebe
que ele está realmente fazendo o seu melhor. Se ele não fizer essa autocrítica, essa autoobservação, ele vai ser aquela musiquinha, deixa a vida me levar, vida leva eu. E quando a gente deixa a vida me levar, o que importa a vida? Ou seja, a gente perdeu a conexão da realidade da própria vida. Então é necessário fazer essa autocrítica, mas uma autocrítica sem julgar. É uma autocrítica de observar. Fala, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor, eu realmente estou dedicado a encontrar algo para nós. Mas aí tem uma questão. A autocrítica, para você fazer essa conexão com você, buscar esse autoconhecimento dentro de você, só é possível quando você tem um propósito com a vida. Se você não tem um propósito, se você não tem um objetivo, uma direção, um caminho, um sonho, algo a conquistar muito claro na sua cabeça, a autocrítica passa a fazer mal para você. E aí você vai se sentir culpado. Quando você faz uma autocrítica e você passa a julgar você, é porque sua vida está sem propósito. E uma vida sem propósito, ela não tem caminho. Então nada vai servir para você. Nada vai completar você. Nada vai fazer sentido para você. Porque você está simplesmente andando por diversos sentidos, diversos rumos, e nada completa você. Você nunca vai estar feliz, você nunca vai estar de bem com a vida, você nunca vai construir uma relação a dois saudável, porque você está vazio. Então, não importa quantos anos você tem, não importa qual foi sua jornada, não importa onde você chegou, sempre temos que estar renovando os nossos propósitos. Sempre temos que estar renovando nossos objetivos, ter muito claro isso. A gente tem que ter um mínimo de disciplina para chegar a algum lugar. O ato de você ter um propósito já te gera prazer, já te gera tesão de viver, já começa a completar você para que as coisas façam sentido e para que você consiga tomar o rumo da sua vida. E aí, você com certeza, todos os julgamentos que você pode fazer com você mesmo, perde a força. Todas as crenças limitantes deixam de ser suficientes para atingir você e diminuir você, limitar você. Então, pratique a autocrítica, sem julgar. Mas só começa esse processo de autoconhecimento, de você ser capaz de olhar para você, se você tiver um propósito. Senão, primeiro, construa um propósito. Preste atenção no que importa para você. O que importa para você não é o vizinho, não é o do vizinho, não é o desejo do vizinho, não é o sonho do vizinho. Isso é esvaziamento, é um esvaziamento do seu próprio ser, não é isso. É você ter o seu próprio sonho, você ter seus próprios desejos, você ter suas próprias ambições, você ter sua própria gana, aquilo que vai encher você de alegria. E quando você faz isso, comece a praticar a autocrítica todos os dias, de uma maneira muito suave, sem julgar. E aí, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou mais perto ou mais longe do meu propósito? Qual é a distância hoje, esse caminhar que eu fiz hoje, daquilo que realmente importa na minha vida, daquilo realmente que eu quero para mim? Quanto eu estou próximo disso? Como está esse percurso, essa caminhada, essa estrada que eu estou construindo para o meu mundo, para a minha realidade? Então, se coloque muitas vezes como um autocrítico de você mesmo. Porque ninguém pode criticar você. Ninguém tem esse direito. Só você pode fazer isso com você. Mas faça isso na intenção de quê? De perceber. Se você veio, hoje eu pisei na bola, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje deu uma mancada comigo, mas, vamos voltar pro foco. Vamos aqui pôr no caderninho o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer essa semana, meio que reorganizar a sua agenda mental para que você se aproxime daquilo que realmente importa para você. Sem isso, pessoal, claro que você não vai conseguir olhar para você, não vai conseguir dar atenção para você e falar assim, poxa, cara, como eu sou bom, cara. E todos nós somos bons. Se nós chegamos até aqui, é porque algo nós fizemos para chegar até aqui. Se nossas caminhadas teve ali tropeços, algumas pisadas na bola, é parte desse processo, é parte dessa construção de quem nós somos. E isso está lá atrás, beleza, está ali.
Serviu de indicação, serviu de ensinamento, serviu de referência, mas agora e aqui para frente? Qual é o propósito da minha vida? Quais são os objetivos que eu preciso fomentar para chegar naquilo que realmente faz sentido para mim? Sem isso, a gente não consegue dar valor para nós mesmos. E sempre lembrando que propósito, objetivo, ele pertence a cada um de nós. O que é meu não é seu. O que é meu não é da minha esposa, não é dos meus filhos, não é do meu vizinho, não é do meu melhor amigo, não é do meu inimigo. É meu, aquilo é meu. E aquilo que vai motivar a eu conseguir a vida. Pessoal, espero que isso ajude a inspirar um pouquinho. Claro, mais um vídeo longo demais, mas eu espero que isso tenha ajudado você a inspirar um pouquinho, entender que você é mais bem-sucedido do que acredita. A gente traz dentro de nós diversos mecanismos dessas observações, que de vez em quando a gente realmente precisa puxar a nossa orelhinha, mas todas elas têm uma intenção positiva. É por isso que ela faz parte da psicologia humana, ela faz parte de todos os seres humanos, ela está presente em todos nós, justamente para de vez em quando a gente puxar a nossa orelhinha e falar, opa, volta para cá, vamos reorganizar nossas estratégias de vida. E eu espero que você tenha entendido esse contexto. Aqui claro, eu coloquei 5 ou 6 aqui, mas a gente tem várias delas na nossa vida. Mas sempre que alguma dessas condições de colocar, faz com que nós mesmos se encoste na parede, o que você está fazendo com você? Sempre que essas estruturas mentais, essas âncoras que a gente traz dentro de nós, sempre que elas surgem, tenta olhar com ela com uma maneira muito mais sistêmica. Por que ela está despertando em nós esse momento e está fazendo esse sentimento dentro de nós? Provavelmente quando a gente está se sentindo meio com uma autocobrança, a gente tem essa autocobrança interna porque a gente está pisando na bola com a gente mesmo e é nesse momento que a gente tem que fazer aí alguns ajustes para a gente se sentir potente o suficiente para conquistar aquilo que a gente deseja. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, convide seu amigo para assistir, mande seus comentários, escreva para mim, marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com DZL, Souza com Z, vai no meu blog, lá tem uma porrada de artigos muito legais sobre isso. Olha os outros vídeos do meu canal, todos os vídeos têm a ver com comportamento, todos os vídeos são fundamentados e todos os vídeos têm um artigo relacionado. Enfim, eu estou aqui sempre para poder a gente fazer essas reflexões, entender um pouco mais quem nós somos, por que pensamos o que pensamos, o que sentimos, e esse é o papel de um desenvolvedor cognitivo comportamental, e esse sou eu, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.